E aí, meus prediletos, coisas lindas do meu coração. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Eu tenho certeza que esses vídeos aqui o Senhor tem falado muito ao seu coração. Então, já comenta aqui o que o Senhor tem ministrado na sua vida, né? Já comenta aqui, coloca o seu testemunho. Eu vou ler todos os comentários e também vou interagir com vocês. Já compartilha com seus amigos, já compartilha com seus familiares esse vídeo aqui, porque com certeza o Senhor tem ministrado muito ao seu coração. E o tema devocional de hoje é: eu quero mais a tua presença do que aquilo que o Senhor pode me dar. Eu quero ler com você Salmos capítulo 16, versículo 2, que diz assim: eu disse a Deus, o Senhor, tu és o meu Senhor. Tudo que tenho de bom vem de ti. Sabe quem escreveu esses salmos aqui? Foi um homem de Deus, foi um homem que foi escolhido pelo próprio Deus para reinar em Israel. Foi um homem que teve muito dinheiro, teve muitas posses, foi um homem que foi muito usado por Deus, que teve muitas vitórias na sua vida, teve todas as mulheres que ele queria ter. Foi um homem que teve todas as riquezas que ele gostaria de possuir, que eu não possuo outro bem além de ti. E esse homem foi Davi. Vocês estão lendo a Bíblia? Espero que vocês tenham lido a Bíblia, né, gente? Porque é uma das expressões mais conhecidas na Bíblia. E Davi foi um homem que teve tudo, né? Que possuiu tudo, que foi chamado por Deus, pelo próprio Deus. Davi foi chamado pelo próprio Deus. E ao longo da sua vida teve muitas vitórias e muitas conquistas. Mas diante de tudo aquilo que Davi possuía, ele amava a presença de Deus mais do que aquilo que talvez ele poderia possuir, né? Davi era um homem também que sabia se contentar com pouco e com muito, né? Acredito que ali na casa do seu pai ele não tinha tantos recursos, mas Davi amava Deus mais do que aquilo que Deus poderia dar a ele. Uma prova disso foi no dia que ele estava sendo muito, estava tendo uma luta ali entre Golias e o povo, e ele falou: como assim, né? Você tá insultando o meu Deus? Não, isso aí não pode ficar assim. Você tá insultando o meu Deus. E todo mundo olhou para ele e falou assim: nossa, Davi, você vai morrer na mão de Golias. E ali ele foi para cima e ganhou aquela batalha. Então, Davi, ele era um defensor da causa de Deus, ele amava Jesus, amava Deus mais do que qualquer outra coisa. Tanto é que ele fala em um dos seus salmos: eu não possuo outro bem além de ti. E sabe, gente, Deus, ele deseja que nós amamos a ele mais do que aquilo que ele pode nos dar. Eu acho que tem momentos na nossa vida que Deus, ele nos coloca à prova para saber aquilo que está no nosso coração, para saber se realmente nós amamos a ele, como nós dizemos que nós amamos. E eu lembrei de Abraão também, que tinha o seu filho ali, o filho da promessa, o filho esperado, o filho aguardado, o seu filho. Eu quero que você sacrifique o seu filho. Então, Abraão foi lá para sacrificar o filho. E teve uma hora que Deus disse: não faça isso, Abraão. Não faça isso, porque agora eu tenho o seu coração. Agora eu sei que você me teme. Agora eu sei que eu tenho o seu coração. Então, muitas vezes, na nossa caminhada da nossa vida, o Senhor vai testar muito o nosso coração. Será se você está preparado para ouvir Deus dizer assim: filha, filho, isso aqui eu não quero para você. Esse relacionamento eu não quero para você. Eu quero que você me entregue.
Já imaginou, gente, você esperando tanto tempo e Deus fala assim, não, eu quero que você me entregue, eu quero que você faça essa entrega. E você, do nada, você não está entendendo nada, mas mesmo assim você obedece a Deus. Então, tem momentos da nossa vida que o Senhor vai nos colocar nessas provas de fogo para saber o que está no nosso coração. Será que nós amamos mais a Deus do que aquilo que Ele pode nos dar? Será se nós amamos a Deus mais do que aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós ansiamos, aquilo que nós desejamos, né? Será que isso ocupa mais o nosso coração do que nós amarmos a presença de Deus, estarmos mais perto de Deus, né? E Davi é muito interessante porque, cara, Davi tinha tudo, mas ainda assim ele falou assim, eu não possuo outro bem além de ti. Imagina um homem que tinha tudo falar isso. Eu acho que Davi chegou em um momento ali com Deus, um tempo ali com Deus, de total entrega, que para ele não fazia maior ou menor diferença se ele perdesse os bens dele, se ele perdesse alguma coisa. O coração dele estava totalmente entregue a Deus, ao ponto de ele falar isso. Eu não possuo outro bem além de ti. A tua presença é muito mais importante do que aquilo que o Senhor pode me dar, do que aquilo que eu já alcancei. O Senhor é muito mais importante. E Davi era alguém apaixonado por Jesus. Alguém que era apaixonado por Jesus e ele amava tanto a presença de Jesus. E tem vários capítulos ali da Bíblia onde Davi está ali perto da arca, sempre procurando estar perto da presença de Deus. Tem um dos salmos que ele fala assim, eu não vou dar descanso à minha alma até eu encontrar um lugar para a presença de Jesus, para colocar a arca da presença de Jesus. Então, Davi era esse alguém que ansiava a presença de Jesus mais do que aquilo que Deus poderia dar para ele. E eu acho que é um dos pontos que nós chegamos aqui nesse vídeo, que Deus deseja que nosso coração seja totalmente entregue, sabe? Totalmente voltado a Jesus, ao ponto de nós falarmos isso. Eu não possuo outro bem além de ti. Se eu tiver muito dinheiro aqui nessa terra, amém. Se eu não tiver nada, a tua presença ainda é mais importante do que aquilo que o Senhor pode me dar, do que aquilo que o Senhor pode realizar e fazer na minha vida. Então, eu acho que esse é o convite de nós hoje, sabe? Que nós sejamos totalmente, com o nosso coração totalmente voltado a Jesus, que independente de qualquer coisa, ainda ansiamos a presença dele mais do que aquilo que ele pode nos dar. Sabe, tem pessoas que elas vêm para Jesus e assim como tá tudo bem, elas abandonam Jesus, sabe por quê? Porque Jesus deu aquilo que elas queriam. Enquanto na verdade, gente, elas nunca queriam de verdade a presença de Deus. Elas queriam aquilo que Jesus poderia dar para elas, né? Então, muito será se hoje, se o Senhor não te der, se o Senhor dizer não para você, se o Senhor dizer não é o momento agora, se o Senhor falar assim, me entrega, se o Senhor não te der nada daquilo que você gostaria, será que você vai continuar amando o Senhor? Será que o seu coração ainda vai estar voltado para o Senhor? Será se ainda assim você permanecerá no Senhor, né? Que o seu coração possa estar voltado para Deus. Então, tem muitas pessoas que vão para Jesus com aquele pensamento, não, eu vou para Jesus porque ele tem alguma coisa para me dar. E quando essas pessoas elas recebem isso, elas vão embora. Por quê? Porque elas não amavam Jesus. Eu acho que o convite de Deus nesse tempo é que nós permanecemos nele, sabe? Permanecer em Jesus, estar em Jesus, fortalecidos nele.
independente de qualquer coisa, né? E que a gente possa permanecer em Jesus. Eu particularmente, na minha vida, tive muitas perdas, muitas coisas que o Senhor me pediu, muitas coisas que o Senhor me disse não. Eu acho que a maioria das coisas que o Senhor disse não para minha vida foi a coisa mais amorosa que Deus ele poderia fazer por mim. Porque talvez esse sim de Deus poderia até me destruir. Mas será que você está preparado para ouvir Jesus dizer, não, eu não quero que você tenha esse relacionamento, eu não quero que você case, eu não quero que você talvez tenha filhos, eu não quero que você seja grande no seu ministério. É isso mesmo, você está preparado para ouvir Deus dizer, não, eu não quero, não foi isso que eu planejei para você. Será se você vai bater o pé como uma menina e um menino birrento ao ponto de você dizer, cara, eu vou abandonar Jesus. Não é possível, foi injusto comigo. Mas a verdade é que o Senhor nos chama para perder mais do que para ganhar. E o Evangelho é isso. Se vocês quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, quando você vem para Jesus, esteja preparado para perder e não para ganhar, né? Então, que você possa amar a presença de Jesus mais do que aquilo que Ele pode te dar, mais do que aquilo que Ele pode te oferecer, tá bom? Espero que esse vídeo de hoje o Senhor tenha falado muito ao seu coração. Já compartilhe com seus amigos, já compartilhe com seus familiares esse vídeo aqui. Comenta se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Coloque seu testemunho aqui, que eu vou ler todos os comentários, tá bom? Que Deus te abençoe e eu te vejo aqui no nosso próximo vídeo, se Deus quiser.